quer ajudar os seus alunos com TEA a desenvolver o comportamento verbal, a linguagem verbal? Nessa palestra você vai aprender estratégias práticas da análise do comportamento aplicado para transformar a comunicação aí dessas crianças. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui da Rema Neuroeducação, e hoje eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa, a professora Andréa Gama, que é mestre em comunicação, e ela vai trazer um conteúdo muito especial. Ela vai apresentar para vocês como que a gente pode aplicar intervenções da ABA para fortalecer o comportamento, a comunicação verbal das crianças com TEA, incentivando a comunicação de forma prática em sala de aula. Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, para você poder acompanhar mais conteúdos que vão fazer a diferença no seu trabalho como professora. Andréa Gama, vamos começar? Olá, pessoal, eu sou Andréa Gama Piana, acredito que alguns aí já me conheçam, né? Então, hoje a gente vai estar falando sobre comportamento verbal e algumas intervenções de acordo com a análise do comportamento. Na verdade, comportamento verbal, ele é um conteúdo bem extenso, né? Tem muita coisa, tem um livro aí bem grande. Hoje a gente vai como se fosse dar uma pincelada aí, né? Vai trazer para aguçar a curiosidade mesmo, para entender um pouquinho, né? Começar aí a conhecer o que é um comportamento verbal. Então, ó, vamos lá comigo. Espero que nós tenhamos bons momentos juntos aí. Então, vamos lá, pessoal. E como é de praxe, como eu gosto de fazer, vamos começar com uma pergunta. Qual a importância você atribui ao uso de uma comunicação social funcional para os indivíduos TEA? A gente sabe que quando a gente pega o DSM, né, e o DSM traz as categorias lá que são critérios diagnósticos, né, quando a gente pega o primeiro grupo, lá o grupo A, a gente vê que tem a questão da comunicação social e a questão da socialização, né, e no segundo tem a questão dos comportamentos, né, aqueles comportamentos estereotipados, inflexíveis. Então, quando a gente analisa este contexto, a gente já entende que está aí uma dificuldade, né? Que é essa troca. Sempre é importante a gente entender a questão da funcionalidade, né? A questão de que isso vai fazer referência, que isso tem relevância na vida desse indivíduo. O que é bem diferente de uma repetição, né? De apenas palavras que não têm função. Então, vamos entender aqui qual a importância você atribui ao uso de uma comunicação social, né, uma comunicação de troca que seja funcional para os indivíduos TEA, né? Então, vamos entender um pouquinho disso, ó. Vamos pensar aí em relação a essa pergunta. Será que isso muda a vida de uma pessoa? Eu coloco assim, quando eu falo muda a vida de uma pessoa, não apenas do TEA, né? Então, será que a comunicação muda a vida? Então, ó, para início de conversa, né? Eu já trouxe isso aqui um pouco para vocês, ó. Já comecei a hora que eu perguntei, eu já fui meio que trazendo um pouco da resposta aí para a gente estar se questionando, né? A comunicação é um dos grandes desafios do TEA. Muito. Ah, mas tem muitas pessoas que se comunicam funcionalmente. Tem. Até porque quando a gente pensa no transtorno, a gente entende que existem diferentes apresentações. E isso é uma das características que tem que ser base para a nossa compreensão, né? Então, quando a gente pensa em relação ao transtorno, quando a gente pensa em relação ao indivíduo TEA, até essa palavra indivíduo nos traz a questão da individualidade, quer dizer, é aquele ser único. Então, não tem como a gente pensar, não, mas eu conheço um, né? Então, se eu conheço um, eu já entendi como é, porque pode ser que o outro seja completamente diferente, né? Então, a gente sabe que tem indivíduos que têm uma comunicação funcional,
às vezes eles podem ter um desenvolvimento atípico, né, não entender duplos sentidos, ter algumas características aí que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas ele tem funcionalidade. Se ele desejar uma água, ele consegue pedir. Se algo inquieta ele consegue narrar para as pessoas que aquilo não está bacana, que aquilo está incomodando, né? Ou seja, ele tem funcionalidade em relação à sua comunicação, mas a gente entende que alguns não têm, mesmo para coisas muito simples, como falar um não. Até se fala muito, o autista não entende o não, né? E a gente já está generalizando, porque alguns não vão entender mesmo. Para alguns, o não é até reforçador, porque o não pode ser representar uma atenção, né? Quando a criança está fazendo algo lá e você vem um não, né? Aquilo você chamou atenção. Mas muitos utilizam o não de forma funcional. E utilizar o não de forma funcional também é importante, né? Você quer tomar leite agora? Não, não estou com vontade, né? Então, isso também é importante. Então, o uso funcional da linguagem. E aí é um dos pontos que muitos autistas não vão conseguir perceber. Como eu disse, a gente nunca generaliza, né? Então, a gente entende que são indivíduos, e cada um vai apresentar características muito diferentes. Mas a questão da comunicação, ela está no DSM e ela é um critério diagnóstico, ou seja, em maior ou menor grau, todos vão ter lá suas dificuldades ou seu desenvolvimento atípico, né, do uso da linguagem. Então, vão ter algumas características que possivelmente estarão presentes. Só para a gente pensar aqui, né, a gente sabe que algumas crianças vão desenvolver aí a questão da fala, né, que é algo que inquieta muitos pais, né, quando a criança é pequena, esse desejo, né, de que essa criança fale, né. Então, algumas vão ter dificuldade nesse desenvolvimento, né? E algumas não vão chegar a falar e a compreender a linguagem falada. Quando a gente pensa isso, a gente entende que eles terão dificuldades na comunicação receptiva e na expressiva, né? Então, eles podem também ter dificuldades até para a compreensão. Vamos tomar água, né? E ele não entende, porque ele também tem dificuldade na comunicação receptiva. Mas a gente tem que se alertar a outra questão aqui, né? Que é a nossa troca, a nossa comunicação, né? Até eu falei a questão da comunicação social, porque a comunicação, ela tem muito do social, né? Então, ela é uma via de mão dupla aí, né? Então, ela vai e ela vem. E na comunicação social, a gente entende que não são apenas as palavras, não é apenas a fala que estará presente, né? Que faz parte. Até, não sei se vocês perceberam, mas desde que a gente começou, eu acho que a minha mão não parou. Por mais que, se eu baixar a mão aqui, vocês vão continuar entendendo o que eu estou falando, né? Mas isso faz parte da comunicação não verbal, isso é gesto, é o movimento corporal, é o movimento facial, né? Eu falo assim, o momento da paquera, né? Quando as pessoas estão aí, né? Uma visualizando aí o que seria a pessoa do seu interesse, e o corpo expressa esse interesse, né? Seja por um olhar, né? Até falar, vou dar uma piscadinha, né? Seja do jeito de mexer o cabelo. O corpo está expressando esse desejo. O que nos vem isso? Que a nossa comunicação ela não é feita apenas de forma verbal, mas também por elementos não verbais. Mas no TEA, isto também estará em prejuízo. Então, a gente entende aí que são não apenas um elemento de comunicação, que é a comunicação verbal, mas a comunicação não verbal também estará em prejuízo, né? Então, a gente tem que entender que essa dificuldade, ela pode se apresentar aí em mais de uma
de uma forma de expressão, né? E por vezes, até mesmo essa questão da comunicação não verbal, né? Às vezes até adolescentes, adultos, né? Crianças que têm o transtorno e que desenvolveram aí uma fala funcional, né? Uma comunicação funcional por meio da fala, por vezes vão ter dificuldades de entender essa comunicação não verbal, né? Até tem um episódio do Atypical, que uma menina tá afim dele, né? E ela vem, né, toda cheia de interesses, convidando ele para estudar. Não sei se vocês assistiram esse episódio aí do Atypical, e, a hora que ela fala, né, ela convida, e ele é a nota mais alta aí de biologia da sala é dele. E ela também tem uma nota muito alta. E daí ela fala, a gente podia estudar junto para a prova. Mas só de você ver o jeito dela, a expressão, o movimento corporal, você percebe que as intenções dela vão muito além de estudar, né? E a resposta dele, né, o atípico, o moço lá, que é o Sam, ele tem o transtorno do espectro autista, né? Então, a resposta que ele dá a essa menina, a gente entende que ele não fez essa leitura. Então, que ele teve dificuldades nessa comunicação aí, receptiva de toda a questão não verbal que ela estava apresentando para ele, porque ela chega nele e fala, a gente podia estudar junto para a prova de biologia. E a resposta que ele dá, qual é? O que eu levo de vantagem em estudar com você? Se eu tiro 100 e você tira 95, que vantagem eu vou ter? Se ele tivesse entendido a comunicação não verbal, ele teria compreendido que o desejo dela ia muito além do estudo. Ele podia até rejeitar, mas ele tinha tido essa compreensão, e ali fica claro que ele não teve essa compreensão, né? Vamos lá. Então, ó, só para a gente... Isso aqui é algo que eu já falei aí um pouquinho, né? Essa questão do desenvolvimento. Por mais que fala, mas a pessoa é verbal, às vezes mesmo os verbais, eles têm um retrocesso no uso da linguagem. Esse aqui é um estudo, ó, que é da professora doutora Cristiane Silvestre de Paula, da Unifesp. Né? Tem todo o material, tem muito mais informações que isso, mas eu peguei essa parte aqui que eu achei bem interessante. Então, o que ela coloca? Que de 20% a 30% dos indivíduos que estão que são TEA são não verbais. Existem outros estudos, outros artigos que colocam uma ocorrência maior, né? Então, já achei alguns que colocam uma ocorrência de 40%. 40% é bastante, né? Se a gente pensar aí, é quase metade são não verbais. Dos que são verbais, né? Vamos colocar aqui, no caso dela ali, ela pôs 30, né? Então, vamos pegar desses 70% aí que sobraram, 20% a 25% desses demais tem retrocesso na linguagem, né? Tem retrocesso no uso aí um repertório aí de comunicação verbal aqui, né? Diferente, né? Então, é um repertório, é um uso atípico. Entre essas características, o que estão? Fala monótona, repetição, confusão, inversões, ausência de uso e compreensão de duplos sentidos, de ironias, de metáforas. Então, é uma dificuldade que eles têm na compreensão dessas características que tornam, muitas vezes, as trocas aí, né, a comunicação mais dinâmica, mais social, né? Então, por vezes, o jeito que eles realizam essa troca e essa comunicação é um jeito atípico, às vezes com uma fala muito inflexível, né? Muito rígida, parece assim que se torna monótona para algumas pessoas. Aí a gente vê também a questão social aí, né? Que às vezes isso pode ter também uma influência na questão social. Então, a aquisição da linguagem ocorre de modo atípico, né? Então, a gente entende que uma grande porcentagem aí é não verbal, e dos que são verbais, uma parte aí ainda vai ter essas dificuldades, essas peculiaridades. Então, uma das dificuldades lá que pode estar apresentada é compreender
a função comunicativa da fala, né? Então, eles não entendem qual é a função, para que isso serve, né? O que eu vou, o que isso vai mudar na minha vida? Existem vários relatos aí de mudanças, né? Existem vídeos que a gente vê uma mudança completa aqui na vida da pessoa, né? Muitos também desenvolvem um modo atípico aí em relação à comunicação, e a gente está falando mais dessa comunicação verbal, não que o nosso assunto de hoje seja apenas disso, tá? Então, outras reproduzem uma fala sem função comunicativa, até eu coloquei aqui de modo ecolálico, e depois a gente vai falar de um comportamento ecoico aqui, que a gente vai entender que o radical ali da palavra é o mesmo, porque, querendo ou não, tem o mesmo fundo aí, que é da repetição, mas são coisas diferentes. Aqui, quando a gente fala que é algo que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é da questão da ecolalia, né? Até eu falo assim, se a gente pega essa palavra, né, pega só o comecinho ali, né, só a primeira parte ali, o radical da palavra, o eco, né? O que é eco? Eu chego na abertura ali de uma caverna, né, e eu falo oi, né, e daí vem oi, oi, oi. Eu nunca fiz isso não, mas quando a gente vê filme, vê desenhos, tem isso aí, né? Então, acredito que isso aconteça, mas não é uma experiência minha. Ou seja, aquilo reproduz como um eco. Essa fala ecolálica que muitos autistas também trazem é como se fosse uma repetição. Existem, nem vou entrar nisso agora, assim, mas existem formas diferentes da apresentação de uma fala ecolálica. Tem aquela ecolalia imediata, que você fala, oi, João, tudo bem? E a criança repete, oi, João, tudo bem? Né? Então, parece que reproduz igualzinho. Tem a tardia, que acaba sendo muito comum, né? Que a gente vê crianças que repetem trechos de filmes, às vezes trechos de falas, né? Falas até do jornal. Tinha um aluno meu que falava pedaços do jornal, assim, que a polícia prendeu, e aí alguma coisa que ele ouviu na hora do almoço na televisão, ele repetia, né? Então, e existem outras também formas de apresentação. Então, olha só, desenvolver uma comunicação social funcional acaba sendo um dos grandes desafios enfrentados pelos indivíduos TEA. Então, a gente tem que entender isso. Mas ele fala o tempo todo, ele fala até algumas palavras em inglês, mas será que isso tem uma função comunicativa? Ele pede alguma coisa, ele solicita alguma coisa, né? Ou ele rejeita alguma coisa. Vou oferecer água. No, né? Falou em inglês, mas tem uma função, né? Às vezes, mesmo essa fala em língua inglesa, que é algo que às vezes desperta tanto atenção, interesse, né? Tá falando outra língua, né? E às vezes pode realmente ter uma função comunicativa, mas muitas vezes não. É só uma repetição. Repetição de trechos de filme, repetição de vídeos do computador, do celular, né? Então, essas são coisas que a gente tem que observar. Vamos lá. Então, no TEA, as funções comunicativas da linguagem verbal estão comprometidas. Quais são elas? Assim, que eles vão ter dificuldades. Nomeação de objetos e outros elementos, utilizar frases de protesto, solicitação, me dá o biscoito, né? Resposta, qual é o seu nome? Andréa. Iniciar uma conversa. Oi, tudo bem? Como vai, né? Olha, tudo isso a gente usa aí no nosso dia a dia. Manutenção de um diálogo. Olha, eu até falei do episódio do Atypical, né? Então, se ele tivesse, até porque o atípico ele está procurando uma namorada, né? Mas ele se encanta pela psicóloga dele. Então, ele procura uma namorada de treino até ele conseguir estar experiente o suficiente para namorar a psicóloga. E mesmo desejando essa namorada, ele não consegue manter um diálogo, ele nem percebe ali a segunda intenção da menina. Solicitar uma resposta, né? Onde é o banheiro?
E uso de expressões sociais, que são tão importantes, tão ricas aí na nossa convivência, né? Oi, tchau, né? Tudo bem, até mais. Então, são tão importantes e, por vezes, tão distantes aí do uso de um indivíduo TEA, né? Até falei da questão da ecolalia, e isso eu faço chamada dos meus alunos. E tem um aluno, eu não vou falar o nome dele, né? Mas a gente sempre fala, vai falando, a gente induz eles, né, a falar presente. E esse aluno, a gente fala presente, eu vou pôr um nome fictício aqui, fala presente, João. Ele fala presente, João. Ele repete igualzinho. Então a gente vê assim, né, que às vezes eles vão ter dificuldades até para uma resposta. É uma resposta que seria apenas presente, que ele conseguiria ver ali até pelo uso dos outros amigos que conseguem dar essa resposta, né? Aí a gente já fala até dessa característica de observação, de imitação, que também está em prejuízo aí no TEA. Ó, parece uma setinha ali que eu coloquei, né? Meio rosadinha ali, ó. Ali está algo que é para gente, que é algo que é realmente para a gente entender aqui, compreender esse uso da comunicação, uso da linguagem, né? Então, ó, as crianças autistas percebem a linguagem de forma diferente e podem não entender seu princípio comunicativo e não serem capazes de se comunicar através da fala. Por quê? Porque ele não entende que a fala é uma troca, que ele vai ter acesso a algumas coisas por meio da fala. Até a questão do comportamento verbal vai trazer muito isso. E aí eu jogo uma pergunta aqui para vocês. Você sabe o que é comportamento verbal? E tem a imagem desse homem aqui com cara de bravo, né? E ele é o Skinner. E o Skinner foi o que definiu o comportamento verbal, né? Então, ele além de ter todo esse conhecimento aí da área da psicologia, ele também tinha da área ele era formado em letras também, então ele tinha um conhecimento aí que não era apenas em uma área, né? Então ele tinha uma visão ampla. Mesmo assim, depois até no finalzinho ali, eu vou até colocar para vocês que mesmo tendo todo esse conhecimento, ele também se expôs a críticas em relação ao pensamento dele e a forma com que ele estruturou aí o comportamento verbal. Como eu já disse para vocês lá, né, pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro autista frequentemente terão prejuízos. Eu até falei da questão da comunicação, mas aqui como a gente vai falar do comportamento verbal, vocês vão perceber que eles terão prejuízos em várias desses operantes aí verbais definidos por Skinner. Então, eles terão dificuldades no comportamento verbal, né? Então, eles vão apresentar aí uma percepção diferente acerca do comportamento verbal. O que é o comportamento verbal? Comportamento verbal caracteriza-se por um comportamento social. Lá no começo, eu até perguntei para vocês a questão da comunicação social. Então, durante todo desde do momento que a gente começou aqui, eu enfatizei essa questão do social. Social é troca. Falar, a minha vida social está meio parada. Quer dizer, eu não estou saindo, não estou encontrando as pessoas, estou ficando mais em casa, né? Quando teve a pandemia, o que foi a grande aflição aí de muitas pessoas? Foi a ausência desta vivência social, né? As pessoas se fecharam dentro de casa, teve pessoas até que desenvolveram um transtorno, que depois não queriam mais se socializar. Mas eu estou enfatizando essa questão do social, porque o social é troca. Quando a gente chega no DSM lá, vai estar lá que a socialização, junto com a comunicação lá, nessa questão da comunicação social, mas vai estar lá que a socialização é uma das dificuldades lá no TEA, né? Então, aqui, o comportamento verbal é um comportamento social. Quando eu digo isso, eu entendo que ele tem troca, né? Então, ele vai e ele vem, né? Então, ele tem que ter
uma resposta aí, que atua sobre o contexto através de um ouvinte. É isso que eu falei. Então, ele tem que ter troca, ele tem que ter um falante e um ouvinte. Quando eu falo falante, eu não quero generalizar, porque a gente vai ver que o comportamento verbal, algumas vezes ele não se apresenta apenas pelas palavras, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai ver isso. Mas ele tem que ter, vou generalizar aqui só para a gente entender, ele tem que ter um falante e tem que ter um ouvinte. Até o autor aqui, que é Bárbara Guerra, ela até coloca ó, que assim, uma importante distinção entre o comportamento verbal e outros comportamentos está no fato que as suas consequências são mediadas pela audiência, ou seja, pela comunidade verbal que aprendeu a prover consequências para o comportamento verbal de seus membros. Ai, que coisa difícil, né? Então vamos entender aí, ó. Vou até ler de novo, ó. O comportamento verbal, a diferença dele de outros está no fato de que suas consequências são mediadas pela audiência. Me dá água. Ganhei a água. Olha, um ouvinte entendeu que eu quero água e ele me deu a água. Quer dizer, a consequência aqui, né, foi de um outro. Lógico que não tem uma pessoa aqui, mas eu estou fazendo de conta que tem, né? E essa pessoa fictícia me forneceu a água, né? Então, quando eu falo que é bem isso mesmo, a gente tem que ter alguém, um falante e um ouvinte. Então, tem que ter alguém que solicita e alguém que provê esses recursos, né? Então, eu solicitei a água e eu tive alguém que me forneceu esta água. Então, ó, esta é uma das grandes sacadas aí em relação ao comportamento verbal. Não se preocupem que a gente vai entender isso melhor aqui, tá? Então, olha lá, eu peguei vários autores, vários artigos, justamente para ampliar a nossa visão aí em relação a isso, né? Então, a função do comportamento verbal relaciona-se à vida do homem em sociedade. Como eu falei, ele é um comportamento social, né? Que quando a gente fala que ele é um comportamento social, a gente entende que ele tem trocas. E mais do que vantajoso para o indivíduo, ele também é para a comunidade. Como assim? Eu quero a água, né? Mas eu não consigo solicitar. O que eu vou fazer? Porque eu não sei, né? Aí eu vou me jogar no chão, quer dizer, eu estou apresentando um comportamento disruptivo, né? É lógico que tem outras formas de apresentação também, mas aqui eu coloquei só um exemplo. Ou seja, eu aprender a solicitar esta água é vantajoso tanto para mim quanto para a minha mãe que está aqui do meu lado e que vai me fornecer esta água. Não é isso? Então, olha quanto que é vantajoso para um e para o outro. Que bacana, né? Se todos os meus alunos, né, tivessem um comportamento verbal aí, né, caminhasse aí, a gente sabe que isso é uma dificuldade deles, né? Se todos desenvolvessem, porque daí eles teriam um repertório aí de troca, de solicitação. Olha para a família, né? Quanto que isso também é vantajoso. Então, quando o autor fala que Maria de Lourdes Passos, né, que é vantajoso tanto para o indivíduo quanto para a comunidade, é porque realmente, né, a gente consegue ter uma compreensão acerca das necessidades, dos desejos desse indivíduo. Então, olha lá, para Skinner, as culturas se modificam porque alguma prática, até ele coloca ali a questão das ferramentas, por exemplo, né, originalmente surgida no comportamento de um indivíduo, torna o grupo mais capaz de resolver seus problemas. Então, ó, o comportamento verbal, ó, assim, né, como ocorre com outras práticas culturais, é no efeito sobre a vida do grupo mais do que sobre o indivíduo, que devemos buscar as razões pelo qual o comportamento verbal é modelado e é mantido. Ou seja, ele vai ter uma vantagem, vou usar essa palavra, né?
mais às vezes para a vida em sociedade, para a sociedade que cerca ali, até mesmo do que para o indivíduo. Muitas vezes o indivíduo vai ter uma dificuldade muito grande de entender a função desse comportamento verbal, né? E até eu já vi uma autista, hoje ela é uma adulta, né? Eu vi vídeos dela na internet, e ela dizia que ela até realizava, no caso dela, ela era de forma não verbal, né? Mas ela desenvolveu, depois a gente vai ver em relação a essa característica também em relação ao comportamento verbal. E ela diz que até fazia, mas tinha muita dificuldade de entender para que aquilo servia, a função comunicativa, e que ela só foi despertar para isso quase na vida adulta. Mas mesmo assim, para a família dela, isso se mostrava super vantajoso, né? Porque eles conseguiam suprir aí as demandas dessa pessoa. O comportamento verbal é um comportamento operante, né? Então, ele é aquele comportamento lá que a gente vai reforçando, cuja consequência para o comportamento do falante, né, que é quem emite a imagem, é produzida pelo comportamento do ouvinte, quem ouve. Então, o próprio comportamento do ouvinte vai reforçando. Eu solicitei água, eu tive a água, né? Eu fui reforçada, eu estava com sede, e eu fui reforçada pela água que eu recebi, né? Então, é essa compreensão de acesso, né, aos itens, acesso ao que é do meu desejo, ou mesmo ao que não é do meu desejo, né? Faz com que isso vai modelando o meu comportamento, né, o comportamento da criança, e que ela vai entendendo a função desse comportamento. Ó, Skinner, né, o que ele definiu aqui, né? Comportamento verbal de um falante caracteriza-se principalmente por sua consequência, mediada por um ouvinte. Olha quantos autores aqui, eu acho que eu coloquei 3 autores diferentes, de diferentes artigos, e eu vou colocar o próprio Skinner aí numa citação. E todos eles falam da questão do ouvinte. Então, quando fala da questão do ouvinte, joga também a responsabilidade sobre nós, né? Quem é a comunidade aí que aprendeu a prover os recursos, né? A partir desse comportamento verbal? Somos nós, né? Então, quando até eu falo bastante isso na aula, que a gente tem que estar atento a qualquer tentativa de comunicação, né? Dos nossos alunos, dos nossos filhos. Então, às vezes, ele tem uma tentativa de comunicação que às vezes pode ser muito sutil, mas que às vezes a gente consegue reforçar, né? Então, a partir do momento aí que nós vamos compreendendo aí essas tentativas de comunicação, a gente vai despertando nesse indivíduo a percepção acerca da função aí do comportamento verbal, acerca da função da percepção da comunicação funcional, dessas trocas, dessa característica social aí, né? Que é algo que ele tem dificuldade de perceber. Então, o processo responsável pela instalação e manutenção do operante verbal está na gente, porque é o quê? É o reforçamento socialmente mediado. Ou seja, ele solicitou, ou ele, às vezes, a resposta não vai ser, às vezes ele vai nomear algo, então ele não é algo que ele terá acesso, mas a gente vai reforçar, né? Às vezes não é como a água, que eu solicitei e eu vou ter a água, mas às vezes ele nomeou celular, eu estou com o celular aqui que eu estou acompanhando o horário, né? E aí, pode ser que eu estou trabalhando uma atividade de nomeação ali, né? Então, o reforço, por vezes, nem vai ser o desejo daquele objeto, mas eu vou reforçar socialmente. Muito bem, parabéns, né? Olha, que legal. Então, vou reforçando essas tentativas aí de comunicação, né? Eu vou reforçando esse comportamento verbal desse indivíduo. Até que em algum momento ele vai compreendendo aí a função comunicativa, a função social aí dessas trocas, né? Então, ó, o reforçamento socialmente mediado, e por isso analisar o comportamento verbal é analisar as contingências de reforçamentos dispostas pelo outro.
Se ele não for reforçado em suas tentativas, provavelmente aquilo não terá relevância para ele, né? Então, se tornará algo sem sentido, né? Se ele solicita, ele não tem acesso, ou se ele nomeia e aquilo também não desperta a atenção. Depois a gente já vê os operantes verbais ali, né? Então se ele responde, né? E aquilo não tem uma troca, então aquilo vai se tornando morno. Vou usar uma palavra aí só para a gente compreender, né? Então, qual é o foco aí? Aqui eles colocam até a terapia com foco no comportamento verbal. Eu vou colocar qual que é o foco da gente estar trabalhando a questão do comportamento verbal, porque depois tem um exemplo super simples, e a gente vai ver que às vezes, por mais que fala, nunca ouvi falar de comportamento verbal na minha vida, mas a gente vai ver que tem coisas que são, que faz parte aí, né, das abordagens, das intervenções do comportamento verbal e que a gente faz no cotidiano, né? A gente faz sem perceber, né? E seria bacana se a gente fizesse tendo consciência disso, né? Então, eu faço sem perceber, mas quando a gente tem consciência em relação ao uso daquilo, aquilo se torna, opa, então eu vou usar de forma com objetivo, né? E aqui quando a gente fala, por mais que aqui eu tô usando uma citação, né? Então eles estão colocando terapia com foco no comportamento verbal, mas eu vou colocar uma intervenção, né? Com foco no comportamento verbal. O que eles destacam aqui como um elemento aí de importância, né? A questão de que quando o indivíduo, a criança, o adolescente, ele começa a entender aí essa questão do comportamento verbal, né? Até que eles colocam o aluno aprende que as palavras podem ajudar a obter objetos desejados, entre outras consequências agradáveis. Então, nesse tipo de terapia, o foco está na função da comunicação, que ele perceba que aquilo tem função, né? Então, o aluno deve aprender a usar a linguagem para fazer pedidos, comunicar ideias, se socializar. Explicando de outra forma, essa intervenção se concentra em entender o porquê usamos as palavras, que é algo que o TEA tem muita dificuldade, porque ele não entende a função comunicativa, né? Tanto verbal quanto não verbal. Olha o que esse retângulo laranja, amarelo aí, até fala em relação ao uso de outras estratégias. Às vezes a gente reforça o uso de outras estratégias e não reforça o uso do comportamento verbal, né? Aqui o exemplo é o choro. Então, se uma criança utiliza o choro para pedir água, estou com água na cabeça aqui, para pedir as coisas, quer um brinquedo, né? Como eu vejo isso? Muitos, até para crianças que são verbais aí, né? Ela não precisa refinar sua resposta, porque ela vai ter muitas vezes pelo choro. Por quê? Porque a gente tem tendência a reforçar comportamentos, às vezes, que nos tiram aí da nossa zona de conforto. Então, tá chorando, ai meu Deus do céu, não, vou dá isso aqui, porque daí ele para, né? Então, ele quer o sorvete agora antes do almoço, vamos dar o sorvete aqui, porque pelo menos vai acalmar a criança, né? Então, a gente tem tendência a reforçar, né? E aí, o que acontece? A criança entende aí, acaba usando, ela não vai refinando, né, sua forma de emissão aí de outras estratégias aí de comunicação, né? Então, ela tem acesso pelo choro. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente reforça, tá, gente? Isso aí é algo que eu falo muito, né? A gente sempre fala. Olha aqui, aqui fala da questão do reforço, né? Aqui é um reforço que ele é um reforço social, que não é um reforço de solicitação de itens tangíveis, né? Eu quero água, um brinquedo, mas quando a questão social também pode ser reforçada. E daí, aqui eles até colocaram, né, uma citação de uma clínica, e eles usaram um exemplo, Assim, quando você diz boa tarde, essa resposta só tem sentido se a outra pessoa te responder,
né? Por exemplo, se você costuma falar boa tarde para o seu vizinho no elevador e um deles simplesmente não te responde, provavelmente você irá parar de dar boa tarde para o seu vizinho mal-humorado. Será que já aconteceu isso aí com vocês? Comigo já aconteceu, gente. E o que acontece? Quando essa pessoa, você reencontra essa pessoa que às vezes você fala uma, você fala duas vezes e a pessoa não responde, a pessoa te ignora ou só faz com a cabeça assim, mal olha para você, a tendência é que o seu comportamento vá cessando. Então, eu não vou mais dar boa tarde para essa pessoa que nem olha para mim, né? Com a criança também. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do reforço, né? Então, quando você não é reforçado, a tendência é que aquele comportamento vá se extinguindo. Eu até falei da questão do ouvinte aqui, que ia aparecer Skinner. Então, isso aqui é o próprio Skinner. Para existir um falante, é necessário que exista um ouvinte. Né? Se os ouvintes são responsáveis pelos comportamentos dos falantes, precisamos atentar mais de perto para o que eles fazem. Né? Igual do vizinho mal educado ali, né? Então, ele não reforçou. Então, a gente precisa estar atento aqui para esses ouvintes, né? Porque o comportamento verbal é um comportamento operante que necessita da mediação do outro. Ele não falou bom dia, então não teve mediação, né? Então ali o comportamento não vai se desenvolver, vai cessar ali, você vai parar de dar bom dia. Então é algo que a gente tem que estar atento. Vamos lá. Então, a partir dessa definição aí do comportamento verbal, né? O Skinner, ele definiu algumas categorias, tá? Que eu já vou falar para vocês, não vou nem ler aqui, porque a gente vai falar deles de forma mais específica. Então, é comum percebermos déficits significativos em relação ao comportamento verbal. E agora que a gente vai falar de operantes verbais, que eu vou falar melhor para vocês, a gente vai ver que não necessariamente eles se apresentam pela fala. Até eu coloquei aqui o PEX. O PEX é um sistema de comunicação por troca, né, de cartões. PEX é marca, né? Mas o PEX, ele até tem uma base aí em relação ao comportamento verbal. Então, a gente entende que não necessariamente é apenas pela fala. Então, até aqui, ó, o comportamento verbal não necessariamente é composto topograficamente por palavras, né? Então, existem outras formas de apresentação. Então, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, e aqui entra outra pergunta: o que são operantes verbais, né? Então, ó, quando o Skinner aí, né, organizou, né, falou do comportamento verbal, ele pensou nas contingências aí mais usadas para a emissão do comportamento verbal. E ele nomeou cada uma dessas contingências de operantes verbais. Então, agora a gente vai ver um pouquinho desses operantes verbais. Até eu falei da questão da ecolalia, que eu falei que vem do eco, eu falei, ó, vai ter um comportamento verbal que também tem essa questão, eco, porque, na verdade, ele também trabalha com a repetição. Mas aqui não é aquela repetição que a criança faz lá de forma sem função, né? Aqui a gente vai estar trabalhando de outra forma, né? Então, o que seria esse ecoico, né? Então, ecoico ocorre quando, na presença de um estímulo sonoro, a criança, né, o indivíduo repete vocalmente esse estímulo. Então, quando você pergunta, você quer água? A criança, água, né? Então, ela vai nomeando o mundo que o cerca. Biscoito, né, criança? Biscoito, né? Por isso que, por mais que, até vai estar na parte mais prática ali, por mais que a gente saiba que muitos indivíduos eles têm muita dificuldade aí em lidar com um grande repertório verbal, não quer dizer que a gente não vá nomear o mundo que o cerquem, tá? Mando, olha o outro operante verbal que ele definiu, que é o pedido. Nada mais é do que isso. Ocorre quando o indivíduo tem interesse em algo e pede. Por exemplo, biscoito, né? Então, aqui ele não está repetindo o que você falou, mas ele está solicitando. Água. Então, olha que fantástico, né? Se ele consegue solicitar, vai ser importante tanto para ele, né? Aqui, ó, até fala, beneficia o falante, que pode ter os seus desejos atendidos. Até tudo que está em itálico aí foi um acréscimo meu em cima de uma citação, tá?
Então, a criança pode solicitar também apontando para algo, de forma não verbal. O apontar, tá certo que é limitado, né? A gente pode refinar aí essa estratégia de comunicação, mas é uma estratégia de comunicação, né? Então, ó, tô apontando para a água, né? Tato, até a gente fala tatear as coisas, nomear as coisas, né? Então, ocorre quando na presença de uma figura, objeto, uma situação, até vai ter um exemplo bem fácil de entender ali, a criança consegue nomear, né? Às vezes ela vai apontar, ó, o avião, né? Beneficia quem ouve, onde a partir da resposta dada, este começa a compreender a visão, o desejo do falante, né? Então, é conseguir nomear, né? Garrafa, celular, avião. Intraverbal é conversação, gente, respostas a perguntas, ó. Ocorre quando na presença de uma resposta, né, o indivíduo responde com uma resposta, uma pergunta, perdão. O indivíduo responde com uma resposta compatível. Qual é o seu nome? Ana, né? Então, pode ter respostas também que são não verbais, né, motoras, visuais, um PECs, né, um cartão, né, então pode ter outras formas de resposta aqui no intraverbal também. Ditado, né, a partir de um estímulo auditivo, ó, a criança ouve, né, a palavra e aciona um comportamento motor aí de escrever, uma ação gráfica. Cópia, né? Então tem um estímulo antecedente que é visual e o produto do comportamento verbal, motor escrito prévio por alguém. Então ele vai copiar, que é uma resposta verbal motora. E o textual, né? Quando o estímulo antecedente é verbal, é visual, o comportamento, né, verbal de alguém, aqui a criança responde. Dizer casa lendo a palavra, né? Aqui, ó, minha garrafa, ó, Real Madrid, uma garrafa de time, né? Então, eu estou lendo algo. Então, a característica social do comportamento verbal pode ser observada nas primeiras interações aí mãe e filho, ó. Até que, olha que bacana, o ensino do tato, tatear, nomear algo, por exemplo. Ocorre quando a mãe, interessada em ensinar o nome do animal, aponta o hipopótamo. E a criança responde, ó, popó, né, popótamo, até hipopótamo. Como que a mãe vai reforçando, né? Muito bem, é isso aí, parabéns. O que ela está reforçando? Ela está reforçando este comportamento verbal da criança nomear o mundo ao seu redor. Por isso que, por mais que a gente sabe que muitos autistas têm dificuldade de lidar com uma grande quantidade de informações, não quer dizer que a gente não vai nomear o mundo que o cerca. Então, ó, o desenvolvimento cognitivo se dá justamente disso, né? Então, a gente vai fazer atividades com identificação perceptiva e comunicativa, para a criança tatear, nomear, né? Vamos solicitar, né? Pedir que a criança peça algo. E aí tem até nesse balãozinho azul, ó, conheça sempre quais são as áreas de interesse da criança. E se a criança tiver sempre tudo ao seu dispor, né? Então, eu sempre vou pôr uma caixa de brinquedo, eu vou pôr todas as comidas, né? Dificilmente ela irá desenvolver o operante de mando, de solicitar por algo, porque tudo já está disponível para ela. Então, isso a gente tem que também ter atenção ali, né? Em relação ao ecoico, ó, olha que bacana aí, né? Quando a gente pede, né? Então, apresenta uma imagem e fala essa palavra e pede para a criança ecoar, repetir, né? Ou mesmo tatear, às vezes ela já consegue, né? Ela mesma nomear essa maçã, por exemplo. Até eu fiz um cartão ali com o nome de maçã, porque olha o uso da imagem, como que é importante, né? Então, sempre interessante, ou a gente vai apresentar materiais concretos, ou a gente vai apresentar imagens sem muito frufru aí atrás, imagens limpas. Eu gosto muito do fundo branco. Você vai falar da maçã, você não precisa ter a macieira, o céu, a montanha. É maçã, gente. É isso que você quer apresentar para a criança, né? Então, limpa aí essa imagem e vamos trabalhar a repetição, o ecoico, trabalhar a nomeação. E aproveitem muito com o uso da imagem também. Mas o concreto também é fantástico aqui, né?
apresentar itens de interesse e conhecimento da criança. Então, é difícil ela nomear algo que que ela não conhece, né? A gente vai apresentando as coisas, a gente vai aumentando o repertório dela, mas é importante que ela nomeie aquilo que ela conhece, né? E falar o nome das coisas. Pedir para ela repetir. Mochila. Ela não sabe, mas a gente vai nomeando. Mochila, e vai apresentando. Apresenta a mochila, né? Ó, vou pegar a sua mochila, o seu estojo, né? Então, dê significado para as coisas. E peça para a criança também repetindo, né? Até eu falo da chamada, né? Então, por mais que a criança fala presente, parará, né? A gente está trabalhando ali a gente está trabalhando mais aí, não é só o ECOI com a repetição, né? Mas ele tem essa questão da ecolalia, mas a gente está sempre puxando aí a questão para que eles respondam, ali já é o intraverbal, né? Para que eles tenham essa condição de dar respostas às perguntas, né? Mas a gente vai dando significação. Outra coisa aqui que é importante a gente estar atento é se essa criança ela tem um comportamento de ouvinte, ela se atenta àquilo que eu estou oferecendo a ela. Eu quero que ela repita aqui, ó, garrafa. Aquilo não está nem despertando o interesse dela, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que tentar despertar o interesse. A gente sempre fala aqui a importância de trazer elementos que sejam do interesse da criança, né? Então, ela gosta de time de futebol. Aí eu peguei o time preferido, ó, a garrafa do Real Madrid. Né? Isso aqui é do meu filho, tá, gente? Né? Eu não torço para time nenhum. E aí, eu já estou trabalhando dentro de algo que é do interesse dessa criança, para chamando a atenção, né? E aí, aqui eu estou falando do ecoico, ó, garrafa, olha, vamos, qual que é o nome disso? Garrafa. Aí a criança, garrafa, muito bem, parabéns, reforçou, né? Reforçou esse comportamento verbal da criança. Por quê? Porque eu quero que isto se repita. Eu quero que logo a criança sozinha ela consiga tatear. Ela por si só, ela não vai mais repetir, ela vai chegar e garrafa, ela vai nomear a garrafa, ela não vai precisar repetir aquilo que eu disse para ela, mas eu vou reforçando, né? Vou trabalhando dentro da área de interesse. Até eu coloquei aqui caixa surpresa para fazer com brincadeira, né? E a criança ir nomeando, e você vai tirando os objetos, né? Bichinhos, animais. Olha a questão do intraverbal aqui, ó. Até falei da questão da chamada, né? Então eu pergunto, João, e a criança responde, presente. Quer dizer, ele respondeu uma resposta que é compatível com a minha pergunta, né? Então, o intraverbal, ele é a questão da conversação, né? Mas muitas vezes isso não vai se desenvolver como seria de uma criança neurotípica, né? E a gente vai trabalhar, às vezes, por partes de respostas. Então, eu vou mostrar a bala. Ó, isso aqui é a ba e a criança lá, né? Então, ela não está respondendo. O que é isso? É a bala, né? Essa aqui é a ba. Você até deu uma pista inicial. Depois a gente vai esvanecendo as dicas. Olha ali, no concreto, ó, um personagemzinho ali falando para o outro. Você come a banana. Até eu pus como se fosse um cartão ali do lado, que muitas vezes a gente vai utilizar de pistas visuais, de pranchas, né? Mas é a troca, é a conversação. Então, o que é a nossa ideia aqui? Ó? É desenvolver esse poder sobre o ambiente para que a criança tenha o domínio aí do ambiente que a cerca, né? Que ela consiga trocar, que ela consiga se socializar. Então, esse é o nosso objetivo. E eu deixei aqui, só para vocês verem, lembra que eu falei que o Skinner, o livro aí, que é a base, né, do comportamento verbal, é esse aqui do Skinner. E ele recebeu duras críticas na época do seu lançamento, né? Até do Noam Chomsky aqui. Então, eu deixei para vocês aí para conhecerem um pouquinho em relação a isso, né? E depois, quem quiser conhecer, esse livro tem até PDF aí, quem procurar na internet tem o livro, tá? Para que vocês conheçam um pouquinho mais aí. Obrigada
obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!